Rapaziada, e o Neto falou sobre a possibilidade do confronto Flamengo e Palmeiras na próxima fase da Libertadores. E ele não escondeu, ele não quer pegar o Flamengo, hein? Se liga só no que o Neto disse. Beleza? Sobre a goleada. Palmeiras goleou ontem. Flamengo venceu com um placar magro, né? Várias e várias críticas de torcedores para a atuação do Flamengo. Como eu falei para vocês, eu não assisti o jogo. Do outro lado, muitos elogios à atuação do Palmeiras, que venceu de 6-0 o Sporting Cristal. Só que assim, meus amigos, eu vou falar para vocês, essas vitórias, sabe, explosivas, essas vitórias com fogos de artifício, como um show pirotécnico, elas não me iludem no Palmeiras. Elas não me iludem no Palmeiras. O Palmeiras meio que bateu num cachorro morto ali. Bateu num cachorro morto. Ah, Neto, mas a atuação foi magnífica. 6 gols, uma goleada. Primeiro lugar da fase de grupos geral da Libertadores. Só que a partir de agora, meus amigos, a gente inicia uma outra competição. Porque assim, o Palmeiras teve uma atuação de gala ontem. Só que no domingo é uma atuação que, se jogar daquele jeito numa oitavas de final, é desclassificado. Perde pro River Plate, perde pro Flamengo, pode se complicar contra um Botafogo, pode se complicar contra um Racing. Então, eu acho que domingo ele teve uma carga de importância muito grande, porque ele foi um jogo que mostrou pra gente que, se nós não enxergarmos as nossas limitações durante o jogo, as nossas dificuldades, e ficar esperando o jogo se resolver sozinho, a gente pode se lascar. A gente pode se lascar. E essa percepção que eu coloco aqui pro Palmeiras, eu espelho ela no Flamengo também. Flamengo venceu ontem por 1-0 com o gol do Léo Pereira. Conseguiu o segundo lugar na classificação, porque a LDU venceu o Central Córdoba, que se desclassificou. Não fez uma Libertadores ruim o Central Córdoba, por ser ali um estreante, né? Uma equipe ainda que está em desenvolvimento. Não fez uma Libertadores ruim, mas acabou se desclassificando. E o Flamengo meio que se classificou assim, sabe, né? Meio que segurando nas cordas ali. Sabe assim? Só que aquele negócio, se chegar nas oitavas de final e fizer o que fez contra o Palmeiras no domingo, classifica e passa. E avança. Então, a goleada do Palmeiras, pra mim, não significa nada. E a vitória no sufoco do Flamengo por 1-0, se classificando em segundo, também não significa nada. A partir desse momento na Libertadores, você tem o pontapé inicial de um novo torneio. Não adianta nada a gente ir lá e enfiar 6 gols no Sporting Cristal, e lá na altitude enfiar 3, 4 gols no Bolívar. E aí a gente chega contra um Botafogo, a gente chega contra um Flamengo, a gente chega contra um São Paulo, vai para a decisão de pênaltis e os jogadores vão lá e perdem 3 dos 5 pênaltis. Não adianta nada. Muito bonito, muito legal. Só que a gente não pode esquecer que o nível técnico das equipes que a gente enfrenta a partir de agora é um nível técnico muito maior do que a fase de grupos. E há 2 anos, né? 2 anos não, 3, né? 22, 23 e 24. O Palmeiras faz parecer fácil a fase de grupos. Só que aí, quando chega nas oitavas, a intensidade, o estudo dinâmico, o estudo tático e principalmente as escalações, elas não funcionam. O Palmeiras fez uma temporada, um início de temporada um pouco ruim no Campeonato Paulista, bem ruim na verdade,
Depois melhorou. Aí, opa. Aí a gente chegou num jogo extremamente importante domingo, uma escalação ridícula, uma escalação Frankenstein, onde basicamente os jogadores depois foram sendo substituídos, colocando um punhado de atacante em campo, só que perdendo o meio campo, jogando em espaço de transição, mas principalmente cedendo espaço de transição para o adversário. E agora, você vê todo mundo, nossa, o Palmeiras deu um show na Libertadores. Tudo bem, deu um show, o Estevão fez 2 gols, foi a despedida do Estevão. A gente torce muito para esse moleque, tá? Eu acho que ele representa muito do que é o Palmeiras. Ele disse que é um até logo, né? Ou seja, ele um dia vai voltar pro Palmeiras. Eu espero que ele volte muito, mas muito maior do que ele tá saindo, porque isso significa que ele vai ter uma carreira de sucesso. Só que a gente não pode fechar os olhos para a derrota que aconteceu no domingo. E um jogo desse nível, e com os erros que aconteceram, erros coletivos, erros técnicos, erros de escalação, ele não pode acontecer nas oitavas de final. Porque não significa nada a gente ter enfiado 6 gols no Sport Cristal, enquanto outras equipes passou no sufoco, enquanto o Internacional passou ali na última rodada, enquanto o Fortaleza ainda briga pela colocação, enquanto o São Paulo faz um campeonato brasileiro ruim, mas está vivo na Libertadores. E lembre-se que o Flamengo passando em segundo, a gente pode enfrentar o Flamengo. E eu não duvidaria do futebol, que gosta de contornos e histórias dramáticas, de fornecer esse espetáculo pra gente logo agora nas oitavas. Só que não pode entrar da forma como entrou no Campeonato Brasileiro, subestimando o adversário. Então essas goleadas em equipes menores, eu acho que ela faz muito mais mal do que bem, de verdade, porque isso coloca nós numa posição de que, opa, o nosso jogo se resolve sozinho. Não, a gente fez 6 no Sport Cristal. Se a gente jogar amanhã contra o Racing, pelo menos um gol alguém vai achar, e às vezes não acha. Foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos ter um jogo contra o Cruzeiro. E pra mim esse jogo ele é crucial. Tá bom? Cara, é impressionante a lucidez do Neto nessas palavras aí, diante do cenário da Libertadores. Impressionante a lucidez do cara. Eu acho que eu descrevi perfeitamente no título. Neto com a sinceridade dele. Por quê? Flamengo passou na Bacia das Almas? Sim. Sim, mas eu não vi um jogo ruim do Flamengo. Eu não vi um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo tentou, lutou. No começo do primeiro tempo, no segundo tempo inteiro. No finalzinho ali, né, quase que entrega a paçoca. Rossi vivendo um grande momento, né? Foi o herói da partida para mim, junto com o Léo Pereira, né? Mas assim, o Flamengo jogou, gente. O Tátira se fechou todo depois que saiu um pouquinho, que viu que dava para sair e não tinha nada a perder. Mas eu não vejo. Claro que decepcionou. Para mim decepcionou sim. Apesar de eu não ter achado que jogou tão mal assim. Decepcionou sim. Só que não vamos aos céus nem tampouco ao inferno, gente. Olha a opinião do palmeirense. Eu não acho que ele esteja falando algo aí para passar pano para alguém. Eu não acho. Eu acho que ele está realmente sendo sincero na sua opinião. Vide o jogo de domingo. O Flamengo vinha capengando no Campeonato Brasileiro. Chegou domingo, Palmeiras lá no topo, podendo chegar a 7 pontos de diferença. O Flamengo foi lá na casa deles, 2-0. Então, assim, a gente tem que ser mais humilde, mais ponderável. Entendeu? É claro que os jogadores eles precisam de críticas, mas não podemos também ser ao extremo, cara. Eu acho que a gente precisa equilibrar as coisas. Nem tanto quanto tá lá em cima no topo a gente exagerar, nem quanto tá tão ruim. Então, assim, calma. Escuta aí os palmeirenses, né? Porque hoje também eu trouxe o Tadeu falando, né, que também tá apreensivo de pegar o Flamengo,
né, nas oitavas já, logo de cara. E o Neto também falando aí, cara. Muitos outros falam diferente, mas eu acredito que há coerência neles. E você, o que você acha? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!